Então, além, né, das funções de sujeito e objeto, nós temos também outras funções, né, que numa frase um substantivo, né, ou um pronome, né, o artigo podem desempenhar. E a gente vai falar um pouco agora sobre genitivo ablativo. Vocês vão ouvir muito falar que genitivo ablativo dá uma ideia de posse. É uma maneira assim, mais fácil de fazer o aluno entender, né, o posse ou origem. Posse no sentido, né, a caneca do profeta, né, o livro do apóstolo. Então é uma maneira de você dar uma ideia de posse, né, aquilo que pertence, né, a alguém. Ou então uma ideia de origem, né? O apóstolo Paulo de Tarso, né? Jesus de Nazaré. Então essa ideia do de, né? Mas não que pertence, mas que tem uma origem. Mas a verdade não é bem essa a interpretação, né, da função, né, de genitivo ablativo, mas a ideia seria aquilo que é parte de um todo. Então o genitivo ablativo vão indicar parte do todo. Então, sim, né, quando eu digo Jesus de Nazaré, né, eu estou indicando, né, que, que de todos os Jesus que existem, esse Jesus, né, é uma parte desse todo. Porque esse Jesus, o que caracteriza ele é que ele nasceu em Nazaré. Ou então, quando eu digo que o livro é do apóstolo, eu estou dizendo que de todos os livros que existem, esse livro aqui, nessa parte do todo, né, todo o livro, esse livro pertence ao apóstolo. Então, a ideia é você entender que genitivo ablativo vão dar essa ideia da parte do todo, mas acaba se aplicando também a posse ou origem, né? Então, quando eu digo, né, que o aluno é aluno, né, de determinada instituição, é aluno do seminário X, né? Quer dizer, de todos os alunos que existem, este aluno, né, pertence a determinada escola, né, determinada instituição. Então, essa é a função, né, do genitivo ablativo. E ele aparece nesse formato, né? O artigo é tu, né, no caso, no gênero masculino, e a terminação é u. Então, se eu quero falar da palavra, eu tenho que escrever tu logo. Então, tu logo da palavra. E se eu quero, né, dizer das palavras, então o artigo é tom e a terminação é on. Então fica tom logon. E aqui então tem as terminações, né? U e on, como terminação indicando, né, o genitivo ablativo, né, que é traduzido geralmente como de. Né? De é o livro do, né, é a caneta da, né, pessoa, tá? Pode ser de, do, da, enfim. Então, geralmente, esses artigos, né, tu e tom, você acaba traduzindo, né, como uma preposição, né, na língua portuguesa, né, indica isso, né, que pertence a alguma coisa, e aí você tem um artigo aqui e as terminações, é o e on. Aí, como exemplo, né, nós temos a frase re, arre, tu logo. Re, tu logo seria re, né, o, aqui na verdade é um a, mas é o, arre, princípio. Então, o princípio, e aqui vem, né, o genitivo, né, tu logo, o princípio da palavra. Então, da palavra inteira, este aqui é o princípio, né, a parte do todo. Re, tu logo, o princípio da palavra. Uma outra frase, né, anagnoskei tus logos ton profeton. Repetindo, né, anagnoskei tus logos ton profeton. Então, anagnoskei, ele está lendo. Então, ele está lendo. Tus logos, um acusativo, as palavras. E aí vem o genitivo, né? Tom profeton, dos profetas. Então nós temos, né, que de todas as palavras que ele poderia ler, ele está lendo aquelas que pertencem, ou que são, né, ou que foram escritas, né, pelo profeta. E a última frase, acuete ton logon tu apóstolo. Acuete ton logon tu apóstolo. Vocês ouvem a palavra do apóstolo.
Então, acuete, vocês ouvem, vocês estão ouvindo. Tom logon, né, o acusativo, o objeto, né, a palavra do apóstolo, genitivo, né, do apóstolo. Então, de todas as palavras que vocês poderiam estar ouvindo, vocês estão ouvindo parte das palavras todas, né, que é a palavra do apóstolo. E aqui, então, a gente tem uma explicação, né, do caso genitivo ablativo, de suas funções e de sua forma, né, de como ela aparece.